Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O feminismo conquistou uma série de mudanças ao longo do século XX, como o direito à educação, ao voto, ao divórcio. Mas ainda falta um longo caminho para conquistarmos a igualdade de gêneros. O ativismo nunca deixou de existir porque nunca deixou de ser necessário. Mas atualmente apresenta uma nova configuração e usa as redes sociais como importante ferramenta de expressão. O tema em questão hoje é o feminismo na era digital. Nossas convidadas são a Carolina Caldas e a Rafaela Lima, elas que são alunas de medicina da FMP Fase e também integrantes do coletivo feminista, o COFEM. Muito bem-vindas, obrigada pela participação. Obrigada. O que as novas tecnologias trouxeram para as causas feministas? Bom, hoje em dia, né, com o avanço da internet, a disponibilidade da internet está bem maior, as pessoas usaram ela como uma fonte de visibilidade. Então, você consegue ter acesso à informação e divulgar o seu ponto de vista, divulgar informações muito mais rápido. E tornou um mecanismo de integração também para esses tipos de ativismo, para esses coletivos, porque a gente consegue disseminar as nossas ideias e até mesmo combater, mostrando que a gente pode alterar as ideias, alterar a forma de pensar de uma maneira muito bacana e que tem acesso para a maior parte das pessoas. Facilita a integração entre os grupos, né? Com certeza. E assim, essa democratização, tanto no acesso à informação que a internet proporcionou, quanto de você poder falar e se expressar, né, com as redes sociais, ajuda mulheres a se auto-identificarem nas narrativas e nos relatos, em diversas campanhas que têm surgido recentemente, principalmente no Facebook. Trouxe para mais próximo do dia a dia mesmo, exatamente, né? Porque aí os acontecimentos acabam sendo registrados ali e há todo um debate em cima disso, né? Então, passa a fazer parte da rotina, né? E a pessoa se sente mais à vontade, né? Quando ela se identifica, ela vê que ela não está sozinha naquela situação. Nossa, poxa, aconteceu com ela e isso acontece comigo. Então, vou dar o meu relato para poder fortalecer também, para mostrar que ela não está sozinha. A gente vê como as histórias se repetem e isso propicia a formação desses grupos, dos coletivos, tanto virtuais, tem muitos coletivos com mulheres do Brasil inteiro que simplesmente não se conhecem, mas que compartilham ali suas histórias. Tem uma estimativa aí de 3.000 grupos, né, feministas no Brasil hoje, né? Sim. Como é que surgiu o coletivo? Porque as redes sociais também propiciaram uma nova forma de organização, né? E entre elas os coletivos, como é o caso de vocês, né? Como é que surgiu o COFEM? Então, na verdade, assim, a gente teve contato mais com o movimento estudantil através da nossa executiva, que é a DENEM, dentro da medicina, e a gente começou a conversar com meninas de outras faculdades e até internamente também, e vimos uma necessidade de dialogar sobre as questões de gênero, de sexualidade, que não são abordadas e atingem diretamente a gente na sociedade, tanto aí por fora quanto dentro da universidade, que é a nossa principal área de convivência. Acabou que a ideia foi surgindo, a vontade era grande e conversando, eu, a Rafa, mais umas amigas nossas, conversamos com outras meninas também que nem eram tão próximas assim e todo mundo tinha uma ideia em comum e acabou surgindo. E o coletivo, assim, é um grupo horizontal, não tem presidente, não tem ninguém que está no comando, assim, todas nós temos total igualdade, total voz dentro do coletivo, a gente quer que mais pessoas participem, mais meninas participem. E ele começou há pouco tempo, faz uns 4 meses, a gente teve algumas reuniões, aqui na faculdade teve a semana científica, nós fizemos nossa primeira intervenção, espalhamos cartazes com dados, com frases, assim, para tentar estimular as pessoas a refletirem sobre o assunto. Como sempre, assim, tem as pessoas que criticam, mas tem muitas pessoas que acabaram
tendo um momento de reflexão mesmo, assim, que vieram procurar pela gente para saber melhor como que funciona o coletivo, como funciona o próprio feminismo, porque tem muitas pessoas que têm uma ideia completamente errada, equivocada sobre o que é, e a gente quer desconstruir isso. A gente vê também a crítica como uma coisa positiva, o incômodo também é positivo, porque significa que está tocando na ferida, né? Como é que vocês definiriam, então, o feminismo hoje? Igualdade e sororidade. Com certeza, você se identificar e ver que você não está sozinha. Como é que é a atuação do coletivo? Vocês já falaram aí da primeira ação que vocês fizeram, uma intervenção na Semana Científica, né? Como é que vocês atuam? Quais são as principais bandeiras do coletivo? Pela nossa agenda muito corrida, fazendo medicina, nossa principal troca é virtual, pelo grupo virtual. A gente compartilha matérias, a gente conversa, às vezes rola muito desabafos assim, momentâneos. Acontece alguma coisa, o coletivo está ali para dar suporte, para apoiar. Sem contar que essas são mulheres. As meninas da medicina, né? São de todos os cursos da faculdade que estão abertos, até para as próprias pessoas que trabalham na faculdade, se quiserem procurar. Então, não tem o fundamento específico é debater sobre a gente, sabe? Eu querer mostrar e ter um espaço aberto para você poder desabafar, poder contar a sua experiência e com isso a gente construir uma coisa mais forte. Hoje já são quantas meninas? 80, cerca de 80. Algumas causas primordiais lá do início do movimento feminista continuam até hoje. A questão da violência contra a mulher é a mais grave, né? O Brasil é o 5º país com o maior número de assassinatos de mulheres, né? E na maior parte dos casos, mais da metade é por pessoas, essa violência doméstica e por parceiros ou ex-parceiros. Como é que vocês enxergam essa situação? Assim, realmente a violência contra a mulher tá aí, os dados são alarmantes, assim, é uma coisa absurda e o que a gente vê é que a lei existe, a Lei Maria da Penha tá aí, protege a mulher, mas o pensamento que gera a nossa sociedade ainda não mudou. E isso se reflete nos números. Então, assim, apesar dos avanços de direitos civis conquistados, a gente tem muito que avançar na questão do pensamento. Com certeza. Quer dizer, o pano de fundo para isso tudo é uma questão cultural, É uma questão cultural estrutural. E é isso que vocês e os outros grupos contemporâneos tentam mudar, né? Com esse trabalhinho de formiguinha, é mudar essa cultura. Exatamente, é uma desconstrução diária. Todo mundo tem os seus preconceitos, tem ideias já concebidas e ninguém está livre disso. Então, é você se mostrar aberto e querer reconhecer a história da outra pessoa. Querer saber como funciona e ver se você se identifica ou não, porque você pode não se identificar. E são várias frentes dentro do feminismo, dentro dos movimentos. E isso é uma das coisas bacanas, né? Dessa fase atual do movimento feminista, que cabem todos os formatos, cabem todas as causas, né? Todas as bandeiras, é multifacetado mesmo, né? E você ter a sensibilidade de perceber que, por exemplo, numa frente mais extremista, a mulher que está ali protestando de uma forma que as pessoas às vezes ficam assustadas, você não sabe o que ela passou para ela chegar naquele ponto, entendeu? Você não sabe o que aconteceu com ela para ela ter que tomar aquela atitude radical e mostrar, eu estou aqui, eu estou reivindicando os meus direitos, entendeu? Todo mundo vai lutar pelo aquilo que acredita, todo mundo tem esse direito. Então, elas também têm e você tem que respeitar. E se você não quer seguir essa frente, se você não tem os mesmos pensamentos dela nesse ponto, o mínimo que você tem que fazer é respeitar, entendeu? O que a gente vive hoje é a chamada terceira onda, né? Que cabe justamente essa pluralidade na questão avançou muito o debate depois do fim da ditadura militar, né? Que a gente teve a redemocratização do país e isso só fomentou a discussão e mostrou a necessidade de discutir as peculiaridades de cada grupo social. Das mulheres negras, as demandas são diferentes das mulheres brancas, a demanda da classe média é diferente das classes mais baixas. Enfim, tem a questão da transexualidade também, que é abordada dentro do feminismo. São demandas de grupos
que vêm à tona. E todas estão dentro dessa grande bandeira que seria o feminismo, né? Uhum. Uhum. Tem a questão do assédio também, que é muito forte, que durante muito tempo ainda na verdade, é considerado natural, é questão cultural, mas que está sendo combatida por movimentos, muito via até as redes sociais, né, como a campanha Chega de Fio-Fio, né? O que vocês acham desse tipo de movimento? Eu acho que é uma forma da pessoa poder desabafar, poder mostrar que ela não está sozinha também e reivindicar um respeito pela própria sociedade e tentar desconstruir esse papel de que uma mulher que está sendo elogiada na rua, quando ela é, na verdade, assediada, isso incomoda e ela não está feliz de receber aquilo. Você andar na rua com medo de um assédio poder virar uma outra coisa, se você responder, se você enfrentar, isso é um absurdo. Você não tem paz para andar sozinha na rua. Você fica feliz quando você está numa rua sozinha, olha para trás, é uma outra mulher, não é um homem, por exemplo, ou uma pessoa que está mexendo com você. O que era visto como natural e elogio, na verdade, não é elogio. Não é elogio. E é justamente essa questão de desnaturalizar essas práticas e de falar, de não se calar, de não se silenciar, de não achar que isso é normal, porque não é, que você pode se incomodar com aquilo. E quando uma mulher fala, as outras se identificam. E podem falar também. E acabam colocando para fora e aí a gente começa a ver um quadro mais real da situação, né? Quanto somos assediadas, o quanto é frequente, quantos constrangimentos, né? E sem contar a parte da culpabilização da mulher, né? Ela estava andando com uma roupa curta, por isso ela mexeu. É chamada cultura do estupro, né? Exatamente. Ela mereceu, estava pedindo, estava bêbada. Você achar que só porque a mulher está andando de uma forma, você não tem o menor direito de fazer nada com ela. E ela tem que entender isso. E também quando alguém for te pedir ajuda, então relatar um caso, você tem que ter a mesma sensibilidade de entender que para você pode parecer nada demais, mas ela se sentiu incomodada. Então, se ela se sentir incomodada, aquilo já está errado. Tem que mudar, tem que desconstruir, tem que perceber que pode fazer diferente. Essa é até uma das bandeiras, né, do feminismo contemporâneo, é o direito ao próprio corpo, o direito a ser como quiser ser, né, não ter que seguir um padrão rotulado pela sociedade, né? Com certeza. E a gente entra em várias questões quando fala em direito ao próprio corpo, né? Tem a questão do aborto, que é muito debatida, tem essa questão da cultura do estupro, que é, assim, estonteante. No Brasil, apesar dos casos terem diminuído, a gente tem um estupro a cada 11 minutos, então a gente está aqui, está falando e aconteceu, entendeu? E parece que ninguém vê e algumas coisas parece que querem dificultar o relato da vítima. E, na verdade, enquanto a gente tem que fazer o movimento contrário, a gente tem que abraçar e tem que manter ela bem. Tem a questão também do padrão de beleza que é imposto. A mulher tem que ser tanto um padrão físico quanto um padrão comportamental, né? Se você não pode desviar daquilo que a sociedade espera de você, senão você não serve. Enquanto homem, não, né? E nessa questão das vítimas, você já falou da culpabilidade, né? É você, entre essas várias facetas da violência contra a mulher, né? Essa violência assumindo diferentes formas, né? Uma das formas de violência é você enxergar as vítimas como culpadas, né? Exatamente. Colocar a culpa nessas vítimas, né? E isso ainda está forte, apesar de todo o movimento, né? Ainda tem um longo trabalho aí para mudar Muito longo. Com certeza. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o feminismo na era digital. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis. Seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre o feminismo na era digital. Nossas convidadas são a Carolina Caldas e a Rafaela Lima, elas que são integrantes do coletivo feminista, o COFEM. A mulher conquistou espaço no mercado de trabalho nas últimas décadas, né?
Mas, apesar do preparo, da capacitação e de, na média, terem mais anos de estudo do que os homens, continuam recebendo salários mais baixos. Sim, apesar de sermos maioria, inclusive no curso que a gente está, é muito difícil. Nas universidades, com certeza. Nas universidades em geral, e é muito difícil assim, a inserção e a questão do silenciamento. Porque às vezes a gente está ali trabalhando, estudando e não é reconhecido. Quem leva o mérito geralmente são os homens. Dentro da minha área, pelo menos, eu posso dizer que tem muito uma estigmatização de essa especialidade não é para mulher. Acontece muito, ainda tem. Ainda tem toda uma desconstrução social, né, sobre qual o papel da mulher dentro dos tipos de trabalho. Então, sempre tem uma estigmatização que aquele trabalho não é para você. E sem contar as jornadas triplas que as mulheres fazem, né? Porque ela vai chegar em casa, ela ainda vai ter que cuidar da casa, vai cuidar dos filhos. E às vezes por ter essa preocupação, ela não pode ter um trabalho mais bruto, não pode mexer com isso, isso é coisa de homem. Então isso ainda está muito enraizado na nossa sociedade. A tarefa de cuidar da casa, de cuidar dos filhos, de cuidar dos mais velhos também, dos pais, acaba recaindo sobre a mulher, né? E embora ela já divida as contas com o marido, né, divida as contas da casa, muitas chefiam as famílias, ainda não há uma divisão das tarefas domésticas, não há uma divisão equânime, digamos assim. E já vi empresas não querendo contratar mulheres porque tem que dar licença maternidade, porque acha que a produtividade vai ser menor devido a essas duplas e triplas jornadas. Então são absurdas assim, que ainda restringem a nossa presença. A gente tem que estar lutando sim para se inserir e cada vez mais estar ocupando todos os espaços, porque eu acho que a mudança só vai ocorrer quando a gente de fato ocupar. No Congresso, por exemplo, a gente sabe que mulheres são mais de 50% da população brasileira, mas só temos 9% de representatividade no Congresso Nacional, o que impede que as nossas leis que queiram avançar os nossos direitos sejam barradas. E agora a gente tem, por exemplo, um retrocesso, que é a proposta de restringir o atendimento a vítimas de estupro. Que está para ser votado ainda, mas que só o fato de existir já é um grande retrocesso. Você tocou aí na questão do poder e também da representatividade, né? É exatamente isso, né? Somos mais da metade da população mundial, mas ainda somos muito pouco representadas, né? Como é que a gente muda isso? Bom, é todo um trabalho, começa de um grãozinho de areia. Você primeiro tem que estar aberto a reconhecer isso, né? As mulheres mesmo têm que se reconhecer e têm que se empoderar. E a partir dos próprios movimentos mesmo, os movimentos na internet, né? Essas campanhas que estão crescendo agora, a mais atual é o meu amigo secreto, que são pequenas revelações assim, anônimas, né? Mas de assédios, de situações que já ocorreram com as mulheres. Às vezes são coisas tão gerais assim, mas como a história se repete, a carapuça serve para muita gente. E você acreditando nisso, você compartilhando e se identificando, você consegue crescer e acreditar no movimento. E acreditar que você tem o poder de mudar isso e que tem gente ao seu lado para te ajudar. Eu acredito que a nossa geração assim, já está avançando muito na questão de não naturalizar certas práticas e de não se silenciar. As meninas hoje, até mais do que... mais do que eu esperava. Aqui na faculdade mesmo, assim, a adesão que a gente teve, porque no começo, antes da gente pensar em criar o coletivo, a gente pensava, nossa, mas será que vai ter gente que vai querer fazer isso, montar, né, crescer? E a adesão foi muito grande. Você vê que quando você começa a conversar, você começa a debater o assunto, a pessoa se identifica e pensa, poxa, talvez eu nem saiba o que é feminismo, mas isso acontece comigo também. Então eu me identifico com ela. E se ela está lutando por isso, por que eu não posso lutar também? É toda uma mesma causa. Toda uma causa de igualdade. Muito pelo contrário do que algumas pessoas pensam, né? O feminismo luta pela igualdade. Passa, então, pela questão de dar mais voz às mulheres. Com certeza. E o empoderamento, né?
Sim. Dela acreditar nela mesma, no poder dela mesma, né? Sim. Na verdade, o feminismo luta contra todas as formas de opressão, né? Sim. Tudo que oprime acaba dentro da bandeira de vocês, né? Que, por exemplo, a gente pode citar a homofobia como uma bandeira nossa, porque o machismo ele afeta diretamente as pessoas gays, porque na medida em que você diz o que, como um homem tem que agir, tudo que foge daquilo é errado, é feminino, então é feio, você estar numa posição de submissão não é o seu lugar. Isso é um reflexo, sim, do machismo e a gente luta contra isso também. É um benefício para a sociedade toda, na verdade, e até para os homens também, para eles não terem que ficar nessa caixinha, ocupando esse lugar tão engessado, né? Exatamente. Muitos avanços que a gente teve na sociedade são resultado da luta feminista, né? Ao longo do tempo. A gente teve 3 principais ondas no feminismo, que a gente pode dizer. A primeira onda, que começou no final do século XIX, ela quis principalmente reivindicar direitos básicos, como voto, questões de trabalho, salário. A segunda onda, que foi mais ou menos na década de 60, também reivindicando melhores condições e direitos, mas aí já iniciou uma discussão sobre o direito ao corpo, sobre o papel da mulher na sociedade, não era uma questão meramente jurídica. E a terceira onda, que é o que a gente vive hoje, veio a partir da década de 80, com a redemocratização, e abarcou todas essas outras minorias, todo esse debate de classe, de debate racial, debate da diversidade sexual, que é muito positivo e enriquece muito as discussões. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o feminismo na era digital. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre o feminismo na era digital. Nossas convidadas são a Carolina Caldas e a Rafaela Lima, elas que são integrantes do coletivo feminista, o COFEM. Hoje, as causas feministas estão nas artes em geral, né? São defendidas por celebridades. Como vocês analisam esse engajamento da classe artística? Você chamar a atenção para uma causa é você gerar a reflexão em outras pessoas que têm você como referência. E hoje em dia está crescendo muito as web celebridades, né, pelo Facebook, pelos canais no YouTube. E essas pessoas têm muitos seguidores e quando você gosta de alguém, você admira o trabalho dela, você segue, quando uma pessoa dessa faz uma crítica, aparece na mídia falando sobre feminismo, a pessoa acaba refletindo, nossa, se ela, a pessoa que eu admiro, assim, está participando disso, por que eu também não poderia participar, né? Recentemente teve uma web celebridade, a Juju, que lançou um vídeo, ela foi até o programa do Jô para falar sobre isso. E são pessoas assim que estão crescendo dentro, que estão tendo uma visibilidade muito boa e que estão abraçando o movimento junto com a gente. E tem o lado bom que dessa forma se consegue mais dar um passinho a mais em relação à mudança na cultura, né? Com certeza, com certeza. A nossa cultura hoje em dia está baseada muito na internet, né? Nas mídias em geral. E todo mundo está o tempo todo no celular, não consegue ficar sem internet, então você acaba tornando aquilo parte do seu dia a dia, né? O debate, a exposição das ideias, e isso é muito importante, porque dá um esclarecimento enorme e acaba que você tem mais fontes, mais locais para você se informar, né? E quando a gente quebra o silêncio, partindo do pressuposto de que silêncio tem lado, né? É muito importante essas celebridades que também sofrem com isso de alguma forma, chamarem atenção para o movimento. Sem contar que às vezes aquela pessoa é um ícone tão grande na vida dela que uma coisa que ela faça diferente vai fazer muita diferença nas vidas das pessoas que seguem o cotidiano dela, né?
E vai também, muitas vezes, quebrar o preconceito em relação ao feminismo, né? Porque exatamente. ainda existe um preconceito, Aproxima, né? com A certeza. ideia de, nossa, até ela participa disso, né? Então deve ser uma coisa bacana, não deve ser tão ruim assim. Uhum. É um preconceito que foi construído, né? Justamente para não aumentar a força do feminismo, né? Mas ele existe, vocês passaram por isso, né? Vocês estão passando por isso, né? É assim, a crítica existe porque a gente está inserido dentro de um sistema opressor, então é claro que qualquer tipo de reação a isso vai gerar crítica e vai gerar preconceito. Mas é bom que as pessoas se incomodem, porque quando você se incomoda, você está pensando sobre aquilo. Por que isso me incomoda? Então vem a reflexão e a gente deixa a reflexão para quem quiser, seja ela boa, seja ela ruim, mas que incomoda, que incomode. O importante é ter alguma reação. E o movimento segue em frente. Com Sim, certeza. e a mudança vem. Hoje o feminismo, ele é muito individual, né? Cada um inventa o seu próprio feminismo, seria assim? É uma forma muito mais democrática. Existem muitas causas, você abraça as causas com as quais você mais se identifica. Sim, assim, na medida em que você se identifica com a causa, isso basta para você defendê-la. Você não é obrigado a seguir teorias mirabolantes e frentes. Não, cada um defende sim a bandeira que quiser. Mas isso gera sim uma mudança coletiva, um pensamento coletivo. Sim. Não acredito que seja uma coisa individual, mas sim coletiva, com pontos de vista diferentes e que se abraçam, que geram um debate que é muito saudável e positivo. A essência é a igualdade, né? A partir desse princípio você segue outras ideias também. Existem lados mais radicais, existem tópicos que debatem mais questão de classe. Então você vê para qual lado você quer ir, se aprofundar ou simplesmente se simpatizar com o movimento e se identificar com ele. Na verdade, é um movimento em constante renovação e construção, né? A gente vê a partir das demandas que a sociedade vem trazendo e vai abraçando as causas. Até mesmo como as intervenções, né? Cada vez estão surgindo relatos diferentes, formas de abordagem diferentes. As paralisações que tiveram no Rio agora, que o pessoal está chamando de Primavera das Mulheres, né? No Rio e São Paulo, são coisas que fazia um tempo que não aconteciam e que você vê a força que isso está criando e como isso está sendo bom, porque está atingindo cada vez mais pessoas, tanto pessoalmente quanto via internet, e isso só faz o movimento crescer e se fortalecer. Até porque tem que ter um posicionamento, senão as conquistas retrocedem, né? Com certeza. Sim. Como há tentativas no Congresso, né? De dar uns Uma passinhos onda para extremamente trás. conservadora, querendo restringir esse atendimento a vítimas de estupro, querendo, na verdade é uma proposta de lei que surgiu de que se debata gênero nas escolas e acharam um absurdo, um retrocesso. Complicado quando a gente quer facilitar as coisas e as pessoas querem manter da mesma forma ruim, né? Mas é a desconstrução diária mesmo. Primeiro momento, você enxergar que aquilo ali está errado e que você não pode voltar. Você tem que pôr um pé para frente, porque passos para trás a gente já deu demais até hoje. Vocês consideram que esse movimento atual, via internet, redes sociais, que criou tantos grupos aí, Brasil afora e mundo afora, ele é uma resposta à tentativa de imposição de que os direitos já estão conquistados, está tudo certo, já há uma igualdade? Eu acredito sim que é uma resposta e além de uma resposta não é só isso, não queremos só isso, ainda falta muito. Falta muito, muito, muito. Porque é muito fácil você chegar numa posição em que a situação para você está boa. Eu tenho o meu respeito no trabalho, eu tenho o meu respeito em casa, eu tenho uma família construída, eu não preciso ter que trabalhar sozinha, meu marido divide as tarefas comigo, mas você tem que pensar que a sua vizinha pode não acontecer isso com ela. Pode ser que a sua vizinha sofra violência doméstica e ela não fala, porque é muito difícil você sair dessa condição sozinha. Então você tem que pensar que uma mulher sozinha não faz muita coisa. Ela faz muita coisa, mas ela precisa da ajuda das outras para se tornar mais forte. Então, não adianta você querer largar a luta só porque você está bem. Você tem que se enxergar na outra pessoa e ter a sensibilidade de querer ajudar, de poder crescer todo mundo junto.
Quem quiser participar do COFEM, faz como? Procura o nosso grupo no Facebook, ainda não temos uma página, mas vai ser criada em breve. É COFEM FMP Fase. Digitar na barra de pesquisa, aparece. E aí dá para mandar mensagem e vocês entram em contato. Sim, Tá. sim, com certeza. Tá certo. Infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Muito obrigada. Obrigada. A gente agradece. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.